Boa noite, plantonistas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a doutora Raíra Pureza, sou mentora de médicos, sou cardiologista e intensivista. E o meu objetivo é que você também possa dominar emergências cardiológicas e ter mais segurança no seu plantão. Para quem não sabe, estamos com as inscrições abertas para a mentoria Domine as Emergências Cardiológicas. Nós abrimos as inscrições ontem e já se inscreveram bastante médicos. Já estamos recepcionando nossos primeiros alunos. E hoje a gente tem uma live super mais que especial, que vai ser em collab com meu aluno da mentoria da turma anterior, que é o Dr. Helder. Super top, inteligente, esforçado. Olha, um orgulho aqui. Deixa eu ver se o Dr. Helder já tá por aqui para eu convidá-lo. Helder, se estiver por aí, dá um oi. Ah, te Só aceitar. E hoje a gente vai conversar, vai fazer essa collab para vocês saberem mais da mentoria pelas palavras do meu aluno. Opa, boa noite! Boa noite! Tudo Tudo bom? ótimo, graças a Deus. E você? Graças a Deus, tudo bem também. Primeiramente, queria agradecer seu tempo, sua Imagina. disponibilidade para estar aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse para a galera aí. Beleza, meu nome é Helder Neilander, tá? Sou médico, formado pela Universidade Federal do Pará. Sou especialista em clínica médica, geriatria, pós-graduado em terapia intensiva e medicina de urgência. Uau, Bastante coisa, né? bastante coisa. E você hoje trabalha mais em UTI, né? Volta meu Hoje eu perfil aqui trabalho, no hoje eu trabalho plantão. basicamente com terapia intensiva. Já há uns 6 anos, Bom, 6 anos? 6 anos. Boa. A minha vida toda também foi mais pela terapia intensiva. A partir do R2 de clínica, filha. Aí, ó. Exatamente. Clínica médica foi só abrir as portas. O resto. Muito bom. Helder, e me diz aí, você. Quanto tempo que você conhecia o nosso trabalho, o meu Instagram, quando você entrou para a mentoria? Pois é, como eu te falei, durante a pós-graduação de urgência e Ah, emergência, foi. eu assisti uma aula tua de dor torácica na urgência. E aí, enfim, é um tema que a gente, da clínica médica, da terapia intensiva, da urgência e emergência, a gente vê constantemente. Mas a tua aula, naquele módulo, me despertou um interesse enorme, porque foi uma didática como eu nunca tinha visto uma aula de dor torácica. Então, assim, apesar de já ter estudado isso constantemente, exaustivamente, mas o modo como tu abordaste o tema foi muito diferente e chamou muito minha atenção. Então, inevitavelmente, eu te procurei nas redes sociais e aí me deparei com a mentoria. Eu falei, eu vou fazer porque aí tem coisa boa. Nesse Muito, nível, muito bom. muito bom. Eu lembro que eu te mandei uma mensagem. Olha, Helder, você viu que a gente abriu as inscrições? Sim, Opa, vou entrar. exatamente. Foi por conta da pós-graduação de medicina de urgência que eu vi, eu assim, assisti a tua aula, que por sinal foi uma aula ao vivo, assisti a tua aula e disse, meu Deus do céu, eu quero entender mais disso, porque realmente foi uma didática como eu nunca tinha visto, apesar de já ter estudado o tema várias vezes, repetidamente, mas daquela forma que foi abordado foi muito única. E aí cheguei aqui. E qual foi assim a mudança que essa aula, por exemplo, trouxe para você, para sua prática? Bom, não só a aula de dor torácica na urgência, na emergência, até porque eu quase praticamente nem faço porta, mas assim, depois que eu entrei na mentoria, as outras aulas, seguindo o teu mesmo raciocínio clínico, a maneira sistematizada como tu abordas o tema, é muito diferente de todas as maneiras que eu já vi qualquer tema da cardiologia ser abordado. Então, assim, como você mesmo já falou, e isso é um fato, eu queria deixar aqui claro para todo mundo, que chega a ser medular. Essa sistematização do atendimento da urgência cardiológica, da emergência cardiológica, isso fica tão entranhado e fica assim tão rápido que a gente nem percebe e já está tomando uma conduta de forma muito segura. Isso é muito legal, muito legal. Ah, muito bom. Muito E bom. se você tivesse que escolher um ou alguns, assim, digamos, problemas ou pontos que você queria resolver com a mentoria, o que seria? Ó, eu entrei na mentoria com o objetivo de resolver isso aqui. Certo. Para mim, o tema que é um tema que eu gosto muito e que, por sinal, dentro da mentoria foi um tema que foi abordado de uma forma tão brilhante, e é brilhante, que para mim é o meu xodó. São as tagarritmias, as bradiarritmias. Essa sistematização da conduta é incrível,
incrível, incrível, incrível. E isso me ajuda muito, tanto com a clínica médica quanto dentro da terapia intensiva. Isso é fantástico, fantástico. Eu lembro que você falou nessa semana, né? Lá no grupo de WhatsApp, ó, Isso, teve aqui uma taxupra, não sei o quê, manejei, ó, exato. muito seguro, sei o que eu tô fazendo. Eu, então, Exato. E assim, isso é muito importante, a gente que trabalha com medicina intensiva, né? Eu, você e outros colegas com certeza, porque quando a equipe vê que você está seguro no que você está fazendo, a equipe toda compra a tua ideia. É muito ruim quando você toma uma conduta que às vezes até a equipe viu outro colega fazer de uma forma diferente, as pessoas às vezes não acreditam muito em você, ficam meio receosas, e você como médico do plantão precisa que a equipe esteja segura no que você está fazendo. Então, quando você sabe o que está fazendo, tem essa segurança, você faz muito assertivo, muito rápido, sem titubear, as pessoas compram a tua ideia e começam a te respeitar muito mais. Isso é muito importante também, porque você precisa ter o domínio de toda a equipe. Isso é muito bom. isso faz diferença, Muita né? diferença, muita diferença. E aí, como eu até falo nas aulas e tudo, gente, a insegurança ela vaza pelos poros e a segurança Exatamente. também. Então, você está seguro, você vai ali, domina a situação, não tem nada melhor, né? Exato. Então, Até porque, assim, a gente como médico, as pessoas te olham realmente. Claro, dentro da equipe, todo mundo tem um papel muito importante. O enfermeiro, o fisioterapeuta, a gente. Mas, inevitavelmente, as pessoas olham o médico como o centro da equipe. Então, eles confiam muito no que você está fazendo, no que você está pedindo que seja feito. Então, se eles acham que você não tem segurança naquilo, a equipe toda também fica insegura para qualquer situação. Mas quando você centra aquilo, quando você é o centro, né, da equipe, digamos assim, e você esbanja a segurança no que você está fazendo, a equipe toda compra a tua ideia e vai para cima junto com você. verdade. E faz toda a diferença, né? Muita E, diferença. inclusive, assim, essa é uma característica que a gente, como médico, tem que ter, porque, inevitavelmente, a gente vai ser o líder da equipe, né? O líder Exato, da parada, o líder no exato. intercorrência, o líder da equipe. Então, na intercorrência, é a hora que todo mundo olha para você. Olha para você, E é tipo assim, exatamente isso, né? você vai ter que Acontece resolver. alguma coisa, todo mundo te olha. É exatamente isso. Às Você é o vezes, salvador, né? é, Você vai ter que resolver. É exatamente. E às vezes, e é lógico, às vezes não, muitas das vezes, os outros colegas, os enfermeiros, os técnicos, às vezes já têm até mais experiência do que você naquela situação, porque já atuaram diante daquela situação com outros colegas, mas inevitavelmente eles vão olhar para você e esperar. E aí, fazemos o quê? Apesar de que muitas das vezes eles já até sabem o que precisam fazer. Mas eles olham para você. E se você não tiver segurança, inevitavelmente a segurança da equipe inteira cai junto com você. É verdade. E Então, muito importante. Foi muito. quando Tá sendo muito bom, porque o processo nunca acaba. e assim, é interessante porque para os dois lados, quando é uma situação que a equipe está acostumada, eles olham para você e até te avaliam se tu está conduzindo, né? Inevitavelmente. Conduzindo correto, conduzindo com segurança, e o outro lado também, quando é uma coisa que foge do Exato. que eles conhecem, do que todo mundo conhece, aí todo mundo entra em desespero ali e olha para ti, tu é o salvador. Aí você tem que organizar a equipe, né, liderar e resolver a intercorrência. É bem interessante isso. Exatamente. Então, assim, dentro da mentoria, todos os temas que são abordados me ajudam de todas as formas, né? Assim, uma coisa que eu também gosto muito, que eu gostei muito, foi a maneira que você abordou, né? A interpretação de um eletrocardiograma também de uma maneira sistematizada. Eu tenho certeza que todos nós, todo mundo que está aqui, como médico, como estudantes, já viram eletrocardiograma diversas vezes, já fizeram, por sinal, alguns cursos de eletrocardiograma. Eu já fiz trilhares, milhares, já vi eletro de todas as formas, mas a maneira como eu aprendi agora a bater o olho no eletro e pelo menos, eu como não especialista no assunto, mas pelo menos olhar o eletro e saber que isso aqui não está certo, isso aqui está errado, e identificar principalmente aquelas situações que você não tem muito tempo para pensar, que você tem que ser muito reativo imediatamente. Aquilo que você pode esperar, ótimo, você espera, conduz e chama o colega especialista. Mas existem situações que você não pode esperar, que você tem que agir imediatamente. Então, nessas situações, qualquer pessoa pode ficar muito preparada para agir medularmente. Olhar, dizer, isso aqui está errado, a situação é essa, a resposta é essa, a conduta é essa e ponto final. Isso é muito, muito, muito bom. Boa, muito bom. Eu vejo como principal dúvida dos colegas médicos o eletrocardiograma, né? Com certeza. Com certeza. E aqui, assim, por sinal, o que eu acho mais fantástico quando a gente estuda ataque à arritmia e arritmias é aquela conduta de você nem precisa saber tanto a letra assim. Isso nunca nem. Quando começas a falar isso,
Eu digo, gente, isso é loucura. Como é que a pessoa nem precisa entender tanto de eletro para conduzir uma taquiarritmia? E, de fato, quem fizer vai saber que realmente não precisa. Você precisa um mínimo de conhecimento para resolver o desfecho do paciente. Isso é sensacional. Muito, muito bom. Pô, isso é muito do método DEC, né? Saber para onde Muito. olhar e às vezes isso parece contra-intuitivo, né? Ah, para eu resolver um Exatamente. ataque É arritmia, eu tenho medular. que... Você bate o olho e ponto. Acabou. Aquele Exato. fluxograma, ele vem na tua cabeça e, assim, é muito rápido. É muito rápido. É muito legal. Bom. E é engraçado porque é contra-intuitivo, né? A pessoa pensa, pô, mas para resolver um ataque arritmia, eu vou ter que Não, fazer um eletro. Não, não é o exato. Não. substancial. Você tem que olhar para o outro lado. O método DEC te Exato. mostra que você tem que olhar para o outro lado, não é para ir. É muito legal. Isso é muito bacana porque, assim, a gente, enfim, os colegas como um todo, sempre traçam o seu próprio método de fazer algumas avaliações, assim como eu, você, todo mundo. Mas, assim, o jeito que tu conseguiu reunir essa sistematização, né? Olha, eu sei que dá para fazer assim, olhando dessa forma, agindo dessa forma, isso é muito único, isso é muito louvável. E eu já vi outros colegas comentarem e eu também vou falar aqui. Isso é muito legal e eu te agradeço porque não são todos os colegas que têm essa característica assim, de dizer eu simplesmente consegui observar esse ponto e vou dividir isso com as pessoas. As pessoas geralmente não fazem isso. Tem esse intuito de querer dividir esse conhecimento que você adquiriu e conseguiu montar esse raciocínio lógico. Isso é muito legal. A ideia é tudo que eu sei, eu passar para vocês, da forma que eu raciocino. E no começo eu ficava, nossa, mas como é que eu raciocinei isso aqui? Quando eu estava montando o método DEC, Sim, né? Isso aqui, como é exato. que eu cheguei? Porque eu já fiz tantas vezes que fica, não, mas isso aqui eu fiz essa e essa e esse Uhum. caminho. Então é esse aqui que eu vou mostrar que é essa forma que se faz. Então, filho, tudo que eu sei é de vocês. Oxe, é para compartilhar Mas é conhecimento. muito bom. E assim, inclusive o ACL, todos esses programas de sistematização, o ACLS, o ATLS, eles vieram para fazer isso. Mas mesmo assim, eles não fazem tão bem quanto você. É porque assim, apesar de o CLS ainda ser bastante protocolar, eles têm o intuito de fazer exatamente isso, deixar a coisa sistematizada, mas ainda dá algumas margens para você não conseguir entrar nesse eixo. Mas assim, tu conseguiu tirar disso tudo ainda o melhor extrato disso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ajuda demais. Juro por Deus, assim, desde que eu comecei a mentoria até agora, a minha segurança e a maneira com que eu lido com as situações, eu me sinto muito mais seguro e muito mais preparado. E te confesso que mesmo depois de tanto ano de profissão, 14 anos de profissão, eu ainda aprendi algo diferente. Sempre, sempre, sempre. Isso é muito bom. Por isso que eu disse, eu não fui mentorando, eu estou e serei sempre mentorando. É muito legal. Até porque aquela coisa, no grupo de mentoria, uma das coisas que eu acho muito legais é a gente dividir os nossos casos com os outros colegas, a gente ter colegas de diversas especialidades que também têm as suas experiências, e a gente, às vezes, como um mentorando mais antigo, a gente tem como ajudar os outros colegas e quem ensina aprende duas vezes. Isso é inevitável. É muito bom. Muito bom. E é engraçado que quando vocês entram, né? Vocês entram ansiosos. Ah, isso aqui é o que que é, o que que é. Ó. Exato. Calma, a condição desse caso é assim, mas isso aqui vai ficar óbvio para vocês depois das aulas. Isso é Então, um é isso fato. aqui, respira, vamos lá. Isso aqui que vai fazer. Gente, Não, mas você vai entender exatamente. Porque... Aí, ó, depois, você que está ensinando os outros. juro por Deus, é exatamente isso. Parece mentira, mas é exatamente isso. Eu sou viciado. Hoje em dia, eu amo ficar com pacientes cardiológicos, porque é a maneira que eu tenho para treinar esse raciocínio clínico que eu estou adquirindo. Então, até como eu falei com alguns colegas, até na turma que entrou agora, né? Eu tenho uma amiga que trabalhou comigo. Eu falo assim, não importa o final, curta o processo. O processo que é bacana. Não é lá no final, se você achou que chegou no final. O mais importante disso tudo é viver o processo. O processo é muito bom. É muito bom. Ai, olha, isso é de uma sabedoria imensa, né? Isso para Não, tudo na nossa vida. Tudo na exato, nossa exato. vida. Porque a gente é muito ser humano em geral, né? Ah, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Exato. Quando eu tiver isso, eu vou ter sucesso. Não, gente, a gente tem que curtir o processo, até porque se você não. O processo é muito legal. Quando você se abre para dizer assim, cara, o que eu estou vivendo agora, o que eu estou aprendendo. Eu não quero saber quando eu tiver aprendido. O importante é o que você está aprendendo. Então, o processo ele é muito mais interessante do que o final. Muito mais.
E o Sempre foi. final é uma consequência do dia a dia, o pouquinho que você fez todo dia. Exatamente. E se você curte o processo, você basicamente nem sabe que você chegou no final. Porque você ainda está focado no que você está fazendo e não para onde você quer chegar. Isso é Ai, muito legal. que lindo, me arrepiei. Eu gosto de contar uma historinha quando a gente fala disso. Eu digo assim, gente, imagina você correr uma maratona, né? Se só valesse a pena, se tudo fosse girasse só no final, vamos supor, eu e você vamos correr a maratona. É. Se o objetivo é só chegar no final, eu posso sentar numa moto e ser levado até o final, desço e cruzo a linha de Acabou. chegada. Valeu do quê? Exato. Já você que percorreu todo o processo, você teve que se superar seu medo, suas próprias limitações, continuar ali, pensar, eu não vou conseguir, não, eu vou sim. E aí você chegou. Então só valeu a pena para quem correu a maratona. Só vale chegar no final se você fez todo o processo, né? Então, a Exato. gente pensa igual, a gente pensa igual. É, E aí eu queria te perguntar, então você falou muito de eletro, de taquiarritmia, como situações que você queria resolver com a mentoria. Você acha como é que você está hoje pós-mentoria? não, com certeza hoje me sinto muito mais preparado, muito mais seguro. E assim, até no grupo da mentoria, eu costumo colocar essas situações para mostrar que realmente o meu raciocínio, né, melhorou demais. E assim, a gente, desde que eu trabalho em terapia intensiva, obviamente, a gente lida com essas situações de taquiarritmia, bradiarritmias, com infartos dentro da UTI, com pós-infartos, infartos evoluídos. E assim, o meu raciocínio que eu tinha antes é completamente do que eu tenho agora. E agora eu acho que é da melhor forma que eu poderia ter, né? Antes eu já atendia taquiarritmia, taquisul, pré-FA, flutter, sempre atendi, mas hoje eu digo assim, por que que eu não sabia agir dessa forma antes? Porque agora, de verdade, eu me sinto muito... Parece uma coisa boba. Antes eu agia, mas parecia uma coisa de outro mundo, né? Tipo assim, meu Deus, é uma taquiarritmia. Hoje em dia é só uma taquiarritmia. É impressionante. É impressionante. É muito louco isso. É muito. É muito... E realmente, antes, apesar de ainda lidar com as situações, mas hoje eu me sinto mais preparado, muito mais seguro e eu me sinto com o raciocínio clínico e o raciocínio lógico muito mais afiado. Pô, que da hora. E você acha que qual foi, então, assim, a maior contribuição da mentoria para você? Se foi nessa parte ou se teve alguma outra coisa a mais? Não, eu acho que em todas as situações. Eu acho que assim, o ataque à arritmia eu acho que talvez seja o maior exemplo, porque como eu praticamente não trabalho em porta, então eu não pego um paciente infartando, eu não pego um paciente que é torácica, pego esses pacientes que já passaram pela urgência e chegam na UTI já com o diagnóstico meio que fechado. Mas dentro da UTI, essas situações ainda acontecem, né? E você tem que agir de alguma forma. Então, assim, ataque à arritmia, quando eu te ponho isso, é mais um exemplo porque é o que mais acontece. Mas principalmente interpretar um eletrocardiograma ou que alguma coisa te chama a atenção para você fazer uma investigação maior, às vezes eu chamo o colega cardiologista já dizendo, olha, eu identifiquei isso, 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 mas porque o colega me deu o certificado final. Disse, é isso aí, tá certo. Eu disse, olha, o paciente apresentou isso, 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 eu fiz isso, tá certo? Ah, não, mantenha assim porque é isso, isso tem que fazer. Então isso é, ou seja, eu evitei de ter que esperar para que o colega viesse, porque às vezes não tem essa disponibilidade de um cardiologista, muito mais um cardio intensivo a pronta entrega, às vezes é difícil isso acontecer. Então, às vezes, você realmente precisa agir muito rápido para que o colega, quando chegue, só diga, olha, é isso aí, mantenha assim, porque essa é a conduta correta. Então, todos os aspectos da cardiologia, principalmente do cardiointensivismo, que está tudo ligado com as emergências cardiológicas, eu amo e estou usando em plenitude dentro do meu plantão. Tudo, 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 tudo. E você acha que passar o caso, por exemplo, para um cardiologista, você passa de uma forma diferente hoje? Exatamente. Quando a gente passa o caso, a gente sabe exatamente o que a gente tem que falar. A gente sabe exatamente quais são os pontos principais do que você precisa mencionar para o colega. E você muitas das vezes percebe que o colega, quando vê você passando o caso e viu que conduta você tomou, sem o aval dele, ele já te olha com muito mais respeito. Né? Tipo assim, olha, nossa, ele chegou aqui, me chamou aqui, eu não preciso fazer nada, eu só estou dizendo, mantém isso aí porque é isso mesmo. Né? Então, assim, eu percebo que alguns colegas cardiologistas, quando chegam no TI, que a gente, olha, eu te chamei aqui porque o paciente fez isso, 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 mas eu já, de antemão, já agi assim, 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 eu queria só que você avaliasse. Não, mantém porque é isso mesmo. Então, o colega já te olha e diz, não, olha, o paciente está seguro porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Boa, É muito bom. boa. E assim, você falou que antes, por exemplo, o ataque à arritmia era assim, meu Deus, um ataque à arritmia. E hoje é só um ataque à É arritmia. só... Então,
Qual era a sensação que você tinha quando tinha que manejar um ataque à arritmia ou uma emergência cardiológica antes? Uma coisa que você não dominava tanto. Então, eu ficava muito inseguro, principalmente porque como, digamos assim, esse fluxograma de atendimento, a divisão das taquirritmias, porque um RR, porque é um QRS estreito, um QRS largo, um RR regular. Então, assim, como pareciam muitas variáveis para poder você raciocinar como é que você tinha que agir, então parecia muita coisa. Mas com o método DEC, a divisão aliás, a divisão não, a proposta de como conduzir situações, elas são em blocos tão bem definidos que não dá para confundir, não dá para sentir medo. Porque isso é, assim, eu fico muito seguro, por exemplo, eu tenho quase certeza que muitos dos colegas têm o maior pânico de dizer assim, olha, esse paciente tem que ser cardiovertido. Meu Deus, isso aí é um terror. E pra gente, com certeza, quem já fez o método DEC, diz assim, é só cardioverter, é só cardioverter. Enquanto para as pessoas assim, meu Deus, eu vou ter que cardioverter. Pra gente é uma coisa muito simples. É muito simples porque a gente tem segurança de que o tratamento é aquele que a gente vai fazer e a gente faz sem pestanejar. Isso é muito bom. Muito bom. Então, hoje, a diferença é que você se sente seguro Muito mais, e quando você... muito mais seguro. Muito mais seguro. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É como eu sempre falo, né? A resposta realmente é medular. Você, em menos, eu, pelo menos, assim, dentro de uma arritmia ou qualquer emergência cardiológica, eu não levo, acho que 5 minutos para definir o que é e o que eu tenho que fazer. É muito rápido. É Eu acho que muito no ataque à rápido. arritmia é mais rápido Mais ainda, rápido. né? Viu? Mais rápido. Mais rápido ainda. Enquanto tá todo mundo se esperando ali no monitor, eu digo, já, gente, calma, vamos lá. É muito tranquilo. É muito tranquilo. Mas assim, eu acho que essa tranquilidade em conduzir uma coisa que para todo mundo parece um bicho de 7 cabeças, enquanto pra gente parece uma coisa tão simples, mas isso vem da segurança, porque a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. Sem dúvida nenhuma. Ai, que maravilha! E fica até emocionado, porque tudo que a gente quer é que o aluno chegue Com, no objetivo. não, com certeza, com certeza. E como tu falando, e assim, apesar de que isso é uma aula só, mas quanto mais tempo a gente vê, quanto mais tempo a gente revê, mais seguro a gente fica. Então, assim, a nossa resposta a coisas que precisam ser tomadas, a decisões que precisam ser tomadas imediatamente, a resposta fica cada vez mais curta. O tempo entre o que você diagnostica e o que você conduz, a resposta fica cada vez mais rápida. E isso a gente sabe que muda desfecho, que é o mais importante. Né? Algumas coisas, graças a Deus, você tem até um certo tempo para pensar. Mas, infelizmente, as coisas mais graves são as que precisam de um tempo de resposta cada vez mais curto. E que são as coisas que mudam desfecho, que determinam entre a vida e a morte do paciente. E nessas coisas é que a gente fica cada vez mais afiado e cada vez mais rápido. Que sucesso. Então, hoje, quando você maneja um paciente com taquiarritmia, deixa eu só ler aqui. Elaine falou. Lá em Teresina a gente fala Elaine, viu? Mas eu sei que é Elaine por aqui. Elaine é a aluna da nova turma. Ela colocou em 3 meses estarei igual a você, colega. É isso Se aí. Deus quiser. Muito bom. Até menos, até menos. E qual é a sensação que você tem hoje quando você bateu aqui um ataque? Eu acho que você está sendo muito modesto de dar 5 minutos, porque menos de 5 minutos É bem rápido. É bem ó, rápido. ataque à arritmia, eu vou fazer isso. Qual é a sensação, o sentimento que isso te gera hoje? Saber exatamente o que fazer, ter segurança, o que você sente? Olha, primeiro, tranquilidade. Isso sem sombra de dúvida. Eu tenho muita certeza que vários colegas, assim como eu no começo, até um certo tempo atrás, eu acho que isso gera muita ansiedade, né? Em saber que você, de repente, pode pegar uma situação que precisa que você haja rápido, que você raciocine rápido para poder agir rápido. Isso gera uma insegurança e, inevitavelmente, uma ansiedade muito grande. E com isso, o medo do plantão, e com isso ficar muito apreensivo, você saber o que você vai pegar pela frente, se você vai saber conduzir da melhor forma. Então, quando você sabe que você está preparado para esse tipo de situação, quando você tem segurança para atuar e que você sabe que você vai atuar de forma rápida e certeira, isso te deixa muito mais tranquilo. E aí até todo esse processo de ansiedade que eu sei que muitos de nós temos por conta dessas situações, isso vai caindo por terra. Porque você sabe, se aparecer isso, eu sei exatamente, eu estou preparado para identificar e agir da forma mais rápida possível. Então isso me gera uma tranquilidade ainda maior para ir trabalhar. Que perfeito. Então, deixa eu perguntar diretamente aqui. Você domina a emergência cardiológica e tem segurança no seu plantão? Com certeza. Sempre, cada vez mais. E pretendo continuar para sempre. Boa.
além das taquiarritmias e... que a gente falou muito de taquiarritmia eletro. Além disso, tem alguma outra situação que você lembra de ter usado no plantão? Ah, como sempre, as atualizações do ACLS, principalmente nas paradas, né? Nas paradas cardiorrespiratórias, isso é muito importante. Então, assim, a taquiarritmia são coisas que você precisa resolver, que se você não resolver, você vai cair dentro de uma parada. Então, assim, também saber conduzir uma parada é extremamente importante para qualquer médico que esteja dentro de uma sala de emergência, de uma sala vermelha, de uma UTI, porque isso são coisas que você vai ter que aprender a lidar e também vai ter que ser certeiro, né? São situações que não te permitem errar, né? Se você erra, se você erra ou esquece alguma coisa ou falha em alguma coisa, isso pode determinar a vida ou a morte do paciente. Então, assim, porque, na verdade, uma coisa está ligada à outra, né? Então, uma taquiarritmia não revertida pode gerar uma PCR, né? Um infarto agudo do miocárdio, uma síndrome coronariana aguda, que você não soube diagnosticar, vai gerar uma PCR. Então, assim, as taques, tudo, na verdade, não tem como dizer, porque eu acho que uma coisa está de mão dada com a outra. Então, se você sabe uma coisa, você sabe a outra. E no final, se não acontecer, o paciente vai parar. E se ele parar, ainda assim, você tem que saber conduzir essa parada. Tudo que existe na mentoria, tudo é de extrema e fundamental importância, que você precisa saber para conduzir da melhor forma. Então, eu nem ponto. Eu falo muito das taquiarritmias porque é algo que no nosso dia a dia, a gente que lida com cardiologia intensiva, a gente vê que são coisas que acontecem muito frequentemente. Mas todas as situações são importantes. Não dá para dizer que essa é mais importante que aquela. E até porque, como a gente sabe, né? A parada cardiorrespiratória é a maior emergência médica que existe, né? Então, se você não conseguir saber lidar com essa situação e conduzir da melhor maneira possível e da forma correta e mais rápida possível, assertiva possível, você sabe que você vai mudar o desfecho do paciente. Então, não dá para escolher uma coisa só, até porque seja a PCR, que é o último estágio do que pode acontecer, assim como tudo que pode anteceder, tudo é muito importante porque uma coisa puxa a outra. Total. Perfeito. Né? Perfeito. E... Ah, o que eu ia perguntar, meu Deus, esqueci. Era alguma coisa em relação a isso. Mas tá bom, deixa eu pensar aqui. Eu fui Pensa. acompanhando e de repente apagou da cabeça. Tela azul. Lembrei. Lembrei. Eu lembro que quando a gente conversou na mentoria individual, a primeira vez, você falou assim, sobre a aula, o impacto que aquela aula de dor torácica, acho que foi a de dor torácica, te Sim. trouxe. E era isso que eu ia perguntar. Teve alguma aula que você, assim, em uma aula mudou a sua visão? Depois dessa aula aqui, já foi um divisor de águas, ou já abriu minha cabeça? Tem. As aulas de interpretação do eletro. Foi como eu te falei, apesar de eu ter um sério relacionamento com essa arritmia, até por conta do que eu trabalho, mas eu te digo, com relação a nuvem que cobria o meu conhecimento com relação à interpretação do eletro, além daquilo que eu precisava já saber de antemão, né? Mas assim, esse conhecimento a mais de interpretar o eletro, porque eu sabia antes de fazer a mentoria, foi algo que me impactou muito. Muito mesmo. Juro, do que era mais básico até mais avançado. Como, por exemplo, saber contar uma frequência cardíaca no eletrocardiograma. Tipo assim, meu Deus, é sério. Tudo isso. Então, assim, identificar um bloqueio de ramo direito, que é um bloqueio de ramo esquerdo. Então, assim, eram coisas que nem passavam pela minha cabeça em entender como aquilo funcionava. E hoje eu me arrisco e até faço, olha, isso aqui é isso. Olha, isso aqui é algo que precisa de uma certa urgência. Não, isso aqui dá para ficar mais tranquilo. Então, assim, a interpretação do traçado do eletro, isso é uma coisa que realmente mudou muito. Muito. Talvez dentro da mentoria seja uma das coisas que mais eu sofri um impacto. Assim, meu Deus, agora eu consigo... Eu acho que até comentei contigo isso. Eu consigo olhar um eletro e ver a fisiologia do coração. Antes eu não conseguia fazer isso. Para mim era um monte de rabisco dentro de um papel. Ponto. Hoje não. Hoje eu consigo olhar aquilo e eu consigo imaginar um coração batendo e por que aquele traçado é assim, por que esse traçado é assado, porque hoje eu consigo já... Eu olho para aquele papel e não vejo um traçado. Eu olho para aquele papel e vejo um coração batendo e sei quais são as repercussões que aquilo está causando. É impressionante. É muito, muito, muito bom. Olha, Nossa Senhora, É parabéns. muito legal. É muito bom mesmo. E é muito bom, é muito importante e é algo fundamental, né? Fundamental. E é aquela coisa, realmente não precisa você saber os pormenores, aquilo que só o especialista precisa saber.
Mas, assim, até aquilo que talvez você nem precisasse dominar tanto, você acaba, felizmente, dominando, porque você entende isso de uma maneira muito mais prática e muito mais fácil. Boa, boa. E sobre as aulas online ao vivo, qual que você acha que é um diferencial da aula online ao vivo? Tudo, tudo. Eu amo os encontros. Eu amo, porque eu acho que nos encontros online é quando a gente consegue pôr em prática e de verdade fica mais claro o quanto essa sistematização do atendimento ela fica muito óbvia e dá para perceber o quanto isso é importante, né? A maneira que tu conduz as aulas online, aqueles casos de simulação realística, além de ser muito prazeroso, é quando você percebe, às vezes você começa a falar as coisas e percebe, meu Deus, eu já estou conduzindo assim, às vezes sem pensar, sem raciocinar. Então, para mim, as aulas online é assim, é o carimbo final, diz assim, tá vendo como você sabe? Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é possível coisas que você achou que você nunca ia aprender e de repente tu tá ali falando e acertando do jeito que tinha que ser. Então, para mim, a aula online é o resumo de assim, é esse o caminho, é isso que precisa ser feito. Eu amo demais as aulas online. Muito, Boa, muito e bom. você sabe que você pode ver as aulas nas próximas turmas também. Exatamente, é bacana por isso, porque se você esqueceu de alguma coisa, ou fiquei em dúvida do que foi conversado, do que foi da opinião, você vai lá na plataforma, olha de novo, diz, foi isso que foi falado, por isso que a gente fez assim. Mas assim, é tudo tão bom, tão bom, que às vezes nem precisa voltar porque fica tudo tão gravado. Até, além de ser muito prazeroso, porque você está com os colegas, então você assim escuta. Na verdade, é um momento de aprendizado e de muita descontração. É assim que eu vejo aulas online. Porque é muito legal que você conhece os colegas, vê, você acha graça e tudo mais. E quando acaba tudo aquilo, você vê, nossa, tudo aquilo que foi falado ficou. Quando você vai dormir, você diz assim, meu Deus, pronto, aprendi mais uma coisa hoje. E a sensação de você ir dormir com um conhecimento novo que você não tinha é muito bom. Aprender é gostoso, né? É muito bom. Eu que o diga, eu não consigo parar. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Até porque eu acho que um dos motivos também que me fez fazer mentoria foi assim, nossa, eu já estudei tanta coisa, eu já estou tão seguro em tanta coisa. Então agora eu vou me permitir tirar um tempo para ficar seguro nas emergências cardiológicas. Porque é algo que para mim é muito importante. Eu não tenho tanta segurança como eu tenho em outras partes da minha profissão. Então agora é a hora que eu vou parar e vou me sentir seguro com relação a isso. E aí, pronto, mais um item vencido. Aliás, estou vencendo, não estou vencido. Estou vencendo porque eu pretendo, continuar durante muito tempo. Boa. E, não, e o que eu te falei, além de ficarem gravadas, né? Sei lá, eu estava de plantão, não conseguia acompanhar ao Isso, vivo. exato. Além de ficar gravada, se tiver algum que você perdeu, você na próxima turma pode entrar ao vivo também. Exatamente, E a gente exatamente. vai conduzindo. Então, a É gente fala muito. que são 5 encontros, mas na verdade são sei lá quantos, né? Quanto estiver Exatamente. durando. Se você quiser, pode ser ad eterno. Exatamente, muito bom. E que mensagem você deixaria para quem está assistindo a gente, quem ainda não entrou aí na mentoria? Que recado você daria para a galera? Bom, então, primeiramente, eu diria assim, em virtude de eu já ter feito várias coisas, ter me especializado em algumas áreas, e mesmo assim, achei que eu precisava ainda adquirir um conhecimento que, na minha opinião, eu não tinha, e eu estava certo, porque mesmo que eu já tivesse estudado esse tipo de coisa, mas da forma que eu estou aprendendo aqui na mentoria é completamente diferente, é extremamente válido. Então, principalmente para os colegas que estão se formando agora, ou que acham que não estão seguros, eu acho que é vital você entrar para a mentoria, porque de verdade, quando você está no plantão, o paciente não quer saber se você tem experiência, se não tem, o paciente precisa ser cuidado e você talvez realmente seja essa pessoa que vai dividir a vida dele entre a vida e a morte. Então, eu acho que é muito válido, você precisa entrar, porque quem acha que já aprendeu e quem acha que já viu da melhor maneira é porque ainda não fez o deck. Porque vai ver que é muito, muito, muito maravilhoso e precisa fazer, porque o tipo de abordagem, o tipo de sistematização e o tipo da maneira que as coisas acontecem faz você ficar muito confiante. Você vai amar ter essa confiança e ter essa segurança para conduzir seu paciente. Show de bola, muito bom. Fica o recadinho aí para a galera. E estamos Façam, chegando ao façam. fim.
Fácil. Entrem pra família, porque vira uma família mesmo, né? É verdade, é gostoso, né? Lá no grupo, Muito, cada um vai falando uma muito, coisa. muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Saber que Boa. você, se você quiser tirar uma dúvida, sempre tem colegas que já estão bem avançados, colegas que têm um conhecimento muito bom, né? E que, de alguma forma, vão te ajudar sempre a, pelo menos, raciocinar, te tranquilizar. E você sabe, eu não estou sozinho. É excelente. O grupo é um show à parte, né? É uma família à parte, que eu não pretendo deixar tão cedo. Muito bom. Não deixe não, porque você tem muita presença. Então, Por favor, sempre, sempre. Conte comigo sempre. boa. Muito bom, estamos chegando ao fim. Tem alguma consideração Ah! final? Mas a gente faz outra depois. Por favor, sempre. É só Bom. me chamar. E aí, tem alguma consideração final que você quer deixar para a galera? Bom, eu queria dizer que realmente quem ainda está em dúvida entre entrar na mentoria ou não, gente, entrem, porque qualquer dúvida que vocês tenham, ou se vocês aprenderam algo, ou estão tentando aprender de uma forma, podem ter certeza que a forma do deck é a melhor forma de você aprender a emergência cardiológica. Eu tenho certeza que para qualquer pessoa vai funcionar, porque é simplesmente espetacular. Podem fazer. Oh, muito bom, cara. Eu fico muito feliz. Eu e a Tami, né? Ó, a Tamizinha aqui. Opa, tem uma aula fechada agora. Venha. Pois é, já ia falar. Depois daqui, você não vai me deixar, não. Você vai entrar lá na aula Com fechada. certeza. Então, vamos sempre. Boa. Vamos juntos. Depois daqui, gente, tem uma aula fechada, também tá lembrando aqui, que é a aula para discussão de caso, os casos de vocês, do plantão, vocês trazem, né? Então vai ter os alunos da mentoria e a gente vai liberar algumas poucas vagas aí para fora. E aí vocês tragam os casos do plantão que a gente vai discutir. E o que eu ia falar antes de ler esse comentário da Tami é que tudo que eu e a Tami, né, que somos as sócias, e a equipe como um todo, tudo que a gente quer é que vocês atinjam o objetivo. E o que eu tô vendo aqui foi além. Então, assim, não tem Muito. a gente ficar mais feliz do que isso, com um feedback desse. Muito, muito Muito feliz. bom. Vocês estão presentes no meu plantão a partir de sempre. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Helder. Nada, eu que Olha, agradeço por toda a disponibilidade, Raíra. Sempre, de verdade. nada. Conte sempre comigo, você sabe disso. Estamos lá Sempre. no grupo, estamos lá no WhatsApp. E queria te parabenizar, porque você realmente é um médico diferenciado. Obrigado. Você sempre quer fazer o melhor pelo seu paciente, sempre quer aprender mais. Então, assim, um exemplo, né? Que é um exemplo de aluno. E continue assim que você é 10, viu? Muito inteligente, Obrigado. muito esforçado, quer aprender, quer sempre melhorar. Sempre. Parabéns. Só tenho a dizer parabéns. Para a gente começar a aprender, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se despir de qualquer vaidade. Então, aquele que já acha que sabe tudo, na verdade não sabe nada. Eu sempre acho que eu tenho sempre que aprender. Eu sempre acho. Por mais que eu acho, por mais que pareça que eu saiba tudo, ou que eu já saiba muito bem tal assunto, na minha opinião, sempre dá para melhorar. Sempre. Sempre. Perfeito. Isso é uma característica do bom médico também, a humildade, né? Sempre a gente está aprendendo mais. E quanto mais a gente aprende, o beneficiado vai ser Com, o nosso com paciente. certeza. Com certeza. Muito Sem sombra de bom. dúvida. E o que estão perguntando aqui, como faz para assistir a aula fechada? A gente vai mandar o link, claro, para os mentorandos, né? Mas quem não é mentorando ainda, a gente vai mandar o link no grupo VIP, o grupo de super interessados do evento. Pois bem, então estamos realmente chegando ao Ah, fim. Muito obrigada pela sua ah, disponibilidade, pelo eu seu que agradeço, feedback. Raíra, de Não podia verdade. ficar mais feliz. Obrigada, Helder. Por nada, eu que agradeço, de verdade. Conte comigo sempre também. Conte comigo também. Beijo. Até a aula fechada Tchau, daqui gente. a pouco. Se inscrevam, hein? Se inscrevam, porque vocês estão marcando bobeira. Boa. Tchau, fica com Tchau, meu Deus. amor. Um Obrigado. beijo. Obrigada.